No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos internautas, estamos começando a partir de agora o nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro que nós temos semanalmente aqui nas nossas plataformas digitais da Rádio Grande FM. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você curtir, marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa. A você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos aqui o programa e acompanha sempre conosco todas as edições do nosso Saúde e Bem-Estar. Importante também, claro, você se inscrever aí no nosso canal, assim você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, você terá a oportunidade de rever quantas vezes quiser, pode compartilhar com seus amigos, enfim, você pode ficar por dentro de todos os temas e assuntos abordados aqui ao longo desses anos todos do nosso programa Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, nós estamos recebendo mais uma vez aqui, já esteve em outra oportunidade com a gente, mas sempre importante, aquilo que é bom a gente repete, claro, sempre, né? E hoje, com prazer, nós vamos falar um pouquinho mais sobre doenças dermatológicas, entender um pouquinho mais sobre esse assunto, rever alguns pontos que nós trouxemos no outro programa. E quem vai nos ajudar no programa de hoje é a doutora Gabriela Pezzini Volpato, ela que é dermatologista, formada pela Universidade del Pacífico do Paraguai, com revalidação do diploma da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduação em dermatologia pela Faculdade IPMED, lá de São Paulo, está conosco no programa de hoje. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Muito bem, vamos bater esse papo, entender um pouquinho mais. Aliás, para a gente começar, doutora, é importante a gente traçar aqui algumas informações. Muita gente tem muitas dúvidas ainda do que são doenças dermatológicas. Quando se fala nesse nome, muitas pessoas não associam que são doenças da pele. Eu gostaria que a senhora falasse, explicasse um pouquinho o que são as doenças dermatológicas e talvez as mais comuns que a gente tem no dia a dia. Certo, as doenças dermatológicas são aquelas que afetam todas a pele, cabelo, unhas e a parte de mucosas também, compreendendo boca, né, e até a parte de genitais. A dermatologia em si é a área da medicina que compreende, né, que atende e que socorre todas as doenças aí que estão da pele. Sim. E unhas, cabelos e mucosas. As mais comuns que a gente tem, a gente poderia dizer no começo de modo geral? Certo. As mais comuns geralmente são micoses, né, as alergias urticárias, né, e isso que a gente socorre mais aí em consultório mesmo. Geralmente a gente tem, né, umas que são mais propícias do inverno, outras são mais propícias no verão, mas geralmente assim, no inverno a gente socorre mais aquelas pessoas que são portadoras de psoríase, de dermatite atópica, que é uma alergia crônica, né, e até mesmo aquelas que têm dermatite seborreica, que o couro cabeludo descama, né. Sim. Essas são mais propícias no inverno. E as do verão, que são as mais micose, bichos geográficos, né, a acne solar aí, e até a queimadura solar. Eu ia falar exatamente sobre isso, das estações do ano, quanto elas podem impactar no surgimento dessas doenças. Você citou muito bem aí as micoses e tudo mais. No caso, por exemplo, da micose, se dá por conta, de repente, o suor, muito uso de calçado fechado, ou existem outros fatores que podem levar a esse tipo de situação? Certo, as micoses, elas é uma doença, né, geralmente, assim, tem vários tipos, porém elas afetam preferencialmente áreas de dobra, né, que são virilha, axila, os pés, entre os dedos e couro cabeludo. Sim. Então, assim, é pela proliferação do fungo e por conta do excesso da umidade nessas regiões e talvez até do trauma mesmo, do uso da roupa úmida nas regiões. Sim. E acaba preferencialmente acometendo mais esses lugares mesmo. Eu falei do suor, mas às vezes a pessoa até faz a sua higiene corretamente, mas às vezes não seca direito essas partes e tudo mais, é o que pode também levar a esse tipo de situação, né? Exato, exato. Às vezes a gente, é bem comum, né, o paciente pratica atividade física e não tem o costume de trocar a roupa após isso, sim, né, ou até mesmo toma banho e não troca a toalha periodicamente, a toalha fica ali no banheiro também acumulando umidade, fungo, não seca direito, acaba usando novamente, e aí às vezes a pessoa toma banho, sai correndo, coloca já a calça jeans, que é uma calça
grossa, que é grossa, abafa e acaba cometendo também. A senhora falou do bichinho geográfico, né? Se eu não estiver enganado. Esse é muito oriundo, principalmente de ambientes, por exemplo, areias, esse negócio é mais comum. E ele, originalmente, se eu não estiver enganado, me corrija por favor, porque nesses locais, às vezes, os animais acabam passando por ali e acabam deixando ali esses... Exato. O bicho geográfico acomete hoje em dia mais crianças mesmo, né? Que tem o costume de andar descalço, né? E tem o costume de brincar em areias não tratadas, né? Até a areia da praia, às vezes, mesmo tem esse costume. E por conta do aumento da população, não só, né, aquelas areias que tem os animais, mas também a areia da praia, né, e ou até mesmo aquelas crianças que costumam brincar na rua mesmo descalço, bem comum. Sim, são todas também mais simples de serem tratadas quando diagnosticadas de forma correta e o acompanhamento feito com um profissional, né? Exato. É assim, lógico que, tem mães que não percebem logo de início, então aí a gente acaba tendo uma infecção secundária junto, mas é tudo bem tratável, se bem acompanhado, tudo bem resolvido, como a micose também. Ainda falando dessas questões de estações do ano, quando a gente fala de verão, talvez as queimaduras provocadas pelo sol, queimadura solar, pode ser considerada talvez algo mais grave em termos de agressão à pele? Sim, a queimadura solar é muito importante, isso que a gente vem sempre orientando, principalmente aqui, né, na nossa cidade que faz muito calor quase o ano inteiro, né, as pessoas andam muito de bicicleta, agora também está muito na moda essa atividade física praticada, né, e é também o uso da moto, muitas pessoas têm a moto como meio de transporte, né. E é uma coisa grave, dependendo do grau que ela se encontrar, porque ela acaba causando bolhas e, dependendo do grau mesmo, febre, calafrios, até desidratação grave. E aí até levar ao choque, né? Lógico, quando ela vem aí num grau mais elevado. Eu achei interessante a sua explanação, porque às vezes quando fala de queimaduras provocadas pelo sol, as pessoas já imaginam a piscina ou praias, esse tipo de coisa. Quando não, o dia a dia também pode propiciar isso, né? Aqui a gente tem que ficar muito alerta nisso. Lógico, quando a gente pensa em queimadura solar, a gente remete só à praia, só à piscina, mais a criança. Mas, de fato, não é só isso, não. Hoje em dia, a gente tem atendido em consultório bastante pacientes que pratiquei atividade física ali no sol e não percebi. Ou até mesmo aquelas pessoas que estão iniciando, né, não se dão conta e acaba causando... Falando um pouquinho em termos de proteção, o protetor solar é, sem dúvida nenhuma, um bom aliado para isso. E outro mito que às vezes as pessoas têm, que sofrendo queimaduras precisam estar exatamente expostas ao sol. E não necessariamente, às vezes se você está na sombra, mas ali possui uma onda de calor forte, também pode se queimar. Exato. Isso é o que acontece bem comum na praia, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou ficar embaixo do guarda-sol, ou aquele dia não está muito sol, está mais nublado, não tem necessidade do protetor solar, e acaba acarretando uma queimadura solar também. O mormaço em si, ele faz a queimadura solar também, não só a exposição direta ao raio solar. Sim, eu falei do protetor solar, mas, por exemplo, a pessoa que de repente acabou sendo exposta num período ali demasiado ao sol, ele acaba sentindo aqueles efeitos. O que aconselha para a pessoa fazer nesse momento? Bom, não só o protetor solar, mas hoje em dia tem roupas, né, com proteção, aquelas roupas de manga comprida, né, que tem o protetor solar, sim. E, enfim, reaplicar ele de hora em hora ali. E o pós, se chegar a acontecer hidratação muito intensa, tanto via oral quanto hidratação da pele aí, seriam os pilares para resolver tudo isso. Ou seja, o principal afetado na pele é o ressecamento, né, que acontece exatamente por essa exposição. Você acaba perdendo a umidade, acaba ressecando e aí pode até surgir feridas, como você disse, a questão das bolhas e tudo mais, né? Feridas, né? E isso pode chegar a se tornar mais grave, evoluir para um câncer de pele, por exemplo, né? Sim, a exposição solar crônica, lógico que aquela queimadura que você teve na praia no final desse ano, talvez daqui uns 5, 6 anos, isso pode te acarretar um câncer de pele, sim. O câncer de pele ele tem uma evolução bem lenta, porém uma hora ele chega, a conta chega e não vai ter jeito. E é interessante, né, doutora, porque às vezes as pessoas não sabem, mas o câncer de pele é um dos mais comuns, principalmente no Brasil, que é um clima de país tropical, né? Exato. Infelizmente, antigamente, né, as pessoas trabalhavam muito em área rural, em áreas abertas e não tinha instrução do protetor solar. E hoje em dia, o câncer de pele, né, tanto eles dos mais simples, né, de tratar, que eu falo, o basocelular, espinocelular, como o melanoma, que é um dos mais graves.
hoje em dia a gente tem um alto índice devido a isso. Hoje a gente tenta alertar o protetor solar, acho que ninguém sai da consulta do dermatologista sem um protetor solar, mesmo que talvez não vá usar, mas não vai sair da consulta com o dermatologista sem o protetor solar. Então, é que hoje em dia a gente tem um alto índice devido à falta de instrução de antigamente. Sim, exatamente, é interessante. Nós falamos agora há pouco sobre as micoses, doutora, mas às vezes as pessoas confundem bastante com brotoeja. Quais são as principais diferenças entre uma e outra? Bom, a brotoeja, na verdade, ela o que acontece? Ela causa um entupimento das glândulas sudoríparas. As nossas glândulas sudoríparas são aquelas que eliminam o suor. E a brotoeja, ela vem do entupimento dessa glândula. Então, o que acontece? Aí, no local do entupimento, acaba causando as bolinhas, vermelhidão local, coceira, confundindo muito com a micose. Porém, ela não é causada por fungo. Então, ela é causada só pelo entupimento. Geralmente, é muito comum em bebês, que as mães pegam e topem de roupa, colocam muito cobertor, roupa, e acaba fazendo um suor excessivo, entupimento aí, causando a brotoeja, é bem comum em bebês, né? Sim. Já a micose, ela é causada pelo fungo mesmo, né? É uma doença de pele que depois vai ter que ser tratado com antifúngico, medicamentoso. Talvez a brotoeja só retirando o excesso de roupa, uma hidratação, né, uma higiene correta resolve o problema. Já a micose nem todas, né, precisa de um antifúngico aí. Tem o fungo aí como causa. E o fungo ele se torna sério, a senhora falou não só pele, mas por exemplo as unhas também. É muito comum as unhas, a unha acaba se perdendo essa unha, ela cai e acaba se tornando um problema crônico se não for muito bem tratado, né? A onychomicose é uma afecção dermatológica bem difícil de tratar. Muita gente não tem paciência porque precisa de um certo tempo, assim, não é, eu vou ao dermatologista 7 dias, eu vou tacar minha unha íntegra de novo, não é bem assim. Cabelo e unha tem um ciclo, né, de crescimento e tudo. Então, assim, são coisas que tem que, né, evitar ao máximo não chegar a contrair para que depois o tratamento é mais... A senhora falou também da questão da seborreia, né, que afeta os cabelos, e aí as pessoas às vezes dizem, a gente vê muito pessoal falar, e a senhora é até mais indicada para dizer se isso procede ou não. O uso, por exemplo, dos banhos com água morna, água quente, favorece esse tipo de situação? Exato. Na verdade, por isso que até a gente levanta a dermatite seborreica, né, aí como um alto índice no inverno, porque as pessoas tendem a tomar banhos mais quentes, né, no inverno. Apesar de que, como eu comentei anteriormente, aqui na nossa cidade faz muito calor, né, o uso do abafado talvez de chapéu, bonés e afins também prejudica nisso, então causando aí um aumento sim. Né? E infelizmente a dermatite seborreica, ao contrário de que todo mundo pensa, ela é uma doença crônica, né? Então aí assim tem que tratar sempre e aí acaba a pessoa cansando às vezes de tratar aí. Muito bem. A gente também recebe aqui alguns questionamentos das pessoas e muitas pessoas têm algumas dúvidas. Uma delas, e um problema dermatológico muitas vezes desconhecido da maioria das pessoas, é a chamada fotodermatose. No que consiste essa enfermidade? Bom, traduzindo a fotodermatose aí, seria uma afecção de pele causada após uma exposição solar, traduzindo aí a fotodermatose. Porém, geralmente ela vem, né, junto com alguma coisa assim, entrou em contato com a pele, teve a exposição solar, piorou. Uma muito comum é o limão. Geralmente as pessoas fazem uso do limão antes de se expor ao sol, se expõem ao sol, causando ali uma queimadura. Na verdade é bem... confundido com queimadura. Na verdade, ali é uma fitofotodermatose que a gente fala, que é desenvolvida porque foi exposta ao sol. Talvez se a pessoa usasse só o limão, lavasse a mão e ficasse dentro de casa, isso não iria acontecer. Mas ali a fotodermatose, assim, abrange várias doenças que são causadas pelo sol, né? Assim, pela radiação solar mesmo. Sim, a senhora falou do limão, desculpe, e aí eu... pergunto se pode ser associado também a outras situações, por exemplo, que são cítricos, né? Uma laranja, outra questão também pode levar a esse tipo de situação com um grau menor, talvez, sim, pode. Inclusive, até o contato com plantas também pode acontecer. Às vezes, assim, esses dias mesmo atendi um paciente que foi coletar pitanga e ele segurou com um braço, né, para poder coletar com o outro, e esse braço mesmo fez o contato aí, fez uma fitofotodermatose, e aí até a gente chegar a essa, né, história aí, mas fomos... Então, assim, o contato com plantas ou com, né, produtos químicos também pode causar isso. Sim, muito bem. Um problema também muito comum, principalmente em adolescentes, né, a gente não poderia deixar de falar sobre isso, aliás, porque principalmente as mulheres, né, que gostam de se cuidar bastante, são o surgimento de cravos e espinhas. A partir de que momento cravos e espinhas já pode ser considerado um problema que precisa ser acompanhado por um profissional? Bom, a acne aí, né, os cravos e as espinhas, eles
ela é considerada uma doença inflamatória. Então, para nós que trabalhamos na área, desde o primeiro surgimento, a gente aconselha o tratamento. Então, né, não deixar a evoluir para procurar, né, uma ajuda, porque o problema da acne em si não é a acne, mas assim a cicatriz que vem deixando e tudo mais. Ela é dividida em 4 graus. Grau 1, que são só os cravos. Sim. O grau 2, que vem com cravos e as espinhas, que são aqueles pulzinhos, né? O grau 3, que já inclui, junto das espinhas, aí, uns cistozinhos. E o grau 4, que é a acne grave, que a gente chama de acne conglobata, e que aí, inclusive, tem medicações via orais para ser tratado. Aí sim a gente considera uma acne grave. Mas a acne não deixa de ser uma doença dermatológica, então por isso é interessante sempre buscar o tratamento. E esse acompanhamento com o profissional é bem no sentido, porque, não sei se eu estou enganada, mas a acne vem muito de pessoas que têm peles chamadas peles oleosas, né? E a partir daí você precisa conhecer melhor essa sua pele para usar até mesmo cosméticos adequados para evitar o surgimento de novos. Né? Exato. Como a gente comentou da brotoeja, que ela faz o entupimento das glândulas sudoríparas, a acne ela faz o entupimento das glândulas sebáceas, justamente pelo excesso de oleosidade, faz o entupimento aí, causando então a acne. Preferencialmente em peles mais oleosas, como peles negras e homens também são mais propícios a ter esse excesso de oleosidade, e então assim... basicamente por isso, e geralmente assim, tem algum histórico genético que outro, e também sempre interessante buscar o profissional. Hoje em dia está muito na moda, Instagram, blogueiras, aí pega a rotina de pele da blogueira e tenta aplicar. A gente está pegando muito dermatite de contato nesse sentido aí, então por isso é sempre procurar, o ideal é procurar um profissional que entenda da área, para poder falar, sua pele é assim, é assado, esse produto é bom, esse não é. Você citou algo aí que me chama a atenção e acho que é bastante interessante de abordar isso também, não só a questão de blogueiras, mas existem também blogueiras e ou tutoriais que as pessoas falam em termos de maquiagem e tudo mais. E aí a escolha correta desse produto também é muito importante. A gente tem muitos produtos aí no mercado que não passam exatamente por avaliações técnicas, que podem, inclusive, ao invés de trazer a beleza que a pessoa está procurando, trazer um problema mais sério também. Exato. O que eu quero deixar bem claro é que, assim, realmente a maquiagem não é o problema. O problema é qual maquiagem usar, qual o seu tipo de pele, qual está adequada, não dormir com a maquiagem, isso também obstrui os poros aí, causando acne também, causando um envelhecimento precoce também. E de fato, hoje em dia, assim, até a gente, lógico, que é da área, tem Instagram, a gente orienta várias coisas. É ideal? Talvez não, mas assim, a gente está ali para ajudar, então sempre procurar um profissional e algo que, né, e vai ajudar nesse sentido. Muito bem, esse é o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Estamos aqui falando sobre doenças dermatológicas, cuidados com a pele, é importante, né? E isso tudo que a doutora está falando e o que nós estamos trazendo aqui é uma avaliação geral a respeito dos fatos e a gente está sempre orientando, né? Claro, diante de qualquer dúvida, de qualquer situação, antes de iniciar qualquer procedimento, procure um profissional da sua confiança para fazer o que é melhor para você, de acordo com a sua possibilidade e aquilo que ficar melhor de acordo com a sua pele. Então é importante você ter esta consciência. E o nosso programa Saúde e Bem-Estar chega sempre em nome do nosso parceiro, do nosso colaborador que está conosco aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Claro, estou falando da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed Dourados possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, lembro mais uma vez, é importante você curtir, marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa. A você que está com a gente em nosso canal no Facebook, não esqueça aí, deixa aí o seu like, ativa também o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal para você ter acesso à nossa playlist completa. Se você perdeu aqui o início do programa, não se preocupe, esse programa também vai ficar à disposição para você rever quantas vezes quiser. Estamos falando aqui sobre problemas dermatológicos e a gente aborda agora, doutora, um assunto também que é bastante interessante, né? Falando em outro problema que atinge a pele de muita gente, chamada queloide. O que causa queloide? E já pergunto, tem cura? Bom, a queloide ela é causada aí por um excesso do tecido cicatricial. Quando a gente causa um corte, tem um trauma, uma cirurgia, a gente tem um tecido cicatricial que serve para que feche aquela cicatriz e tudo mais. Quem tem queloide, ela tem uma produção desordenada desse tecido cicatricial. Infelizmente, ninguém ainda sabe assim perfeitamente a causa, mas né, basicamente isso, e infelizmente ela não tem cura.
E também os tratamentos existentes para queloide aí, que tem hoje em dia a ser feito, sendo bem sinceros, os resultados são bem pobres e não tem, assim, um resultado satisfatório para o paciente, nem para nós, profissionais que realizamos ele, e nem para quem recebe o tratamento. Infelizmente, ainda não foi desenvolvido nada. E é interessante porque, às vezes, principalmente a mulher que passa por uma cirurgia, quando tem filhos ou tudo mais, que acaba querendo tirar aquele sinal, que acaba ficando feio, pensa em recorrer plástica. Não vai resolver, porque a cicatrização da plástica também pode levar a nova formação de queloide, né? Infelizmente é isso mesmo. E aí, quando você tem um trauma maior ainda, né, assim, que a pele vai ficar mais estirada devido à plástica mesmo, que faz ali a retirada de certa quantidade de tecido, a cicatriz vai ficar tracionada, causando o queloide novamente. É uma queixa muito importante em consultório e de muita gente, não só, né, da parte de mulheres, mas de homens também, que acomete muita parte de tórax. E aí a maioria deles querem retirar, tentar fazer uma nova cirurgia, mas geralmente não é satisfatório, não. Tem pacientes que a gente até tenta, né? Porém, assim, a gente já orienta que... Sim, o resultado muitas vezes não vai chegar aquilo que ele pensa, então. Existem problemas mais crônicos, a gente falou até, inclusive, quando a gente estava falando das doenças aqui, você chegou a citar a psoríase, é uma dessas doenças de pele tanto quanto mais crônicas. Eu pergunto, é uma doença genética ou é causada por hábitos ou fatores externos? Bom, a psoríase é uma doença crônica, não contagiosa, como a maioria das pessoas ainda pensam e tem um preconceito bem grande sobre ela, né? Ela não tem uma causa definida, um estudo que fala, é causada por certas coisas, porém ela tem alguns fatores de gatilho. Hoje ela é considerada uma doença autoimune, né? E alguns gatilhos. A predisposição genética, ela vem aí em torno de uns 30% a 40%. Porém, um dos gatilhos mais importantes é o estresse, né? A obesidade, tabaco também, as pessoas que são fumantes, e a bebida alcoólica. Porém, não tem, assim, causa específica. É, a princípio, uma doença autoimune aí, que tem uma predisposição genética. Pode ser que seu pai tenha, você tenha, mas nada comprovado também. Ela forma, a senhora disse até por questão do preconceito, porque forma algumas feridas na pele, o visual não é legal de você observar. E como é que é feito o tratamento disso? Existe medicamento para atenuar, para pelo menos dar uma vida confortável para a pessoa de psoríase? Exato, é o que eu costumo falar em consultório hoje para os meus pacientes. Hoje em dia ninguém precisa mais sofrer por psoríase. Antigamente tinha tratamentos, né, assim, bem ruins, que não tinham, né, uma satisfação aí. Porém, hoje em dia tem desde o tratamento tópico, que é aquele que você passa na pele, que geralmente são os corticoides aí, que são passados na pele para aquelas lesões menores, até aquelas pessoas que acometem o corpo todo, tem medicações via orais e, inclusive, hoje em dia foram desenvolvidos os imunobiológicos, que são medicações injetáveis, né? Sim. Todas elas disponibilizadas pelo SUS. Então, hoje em dia, ninguém precisa mais sofrer por psoríase. Já basta o sofrimento psicológico que a doença já traz. Exato. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho também, algo que às vezes também pessoas que são acometidas deste problema também enfrentam questão de preconceito, que é o vitiligo. Como ele é desenvolvido, se tem tratamento também, se tem cura? O vitiligo, assim como a psoríase, também é autoimune. Também não tem uma causa, né, definida aí, porém a gente sabe que é uma deficiência nos melanócitos, em locais específicos, né? Também, assim, o gatilho maior aí, há estudos que falam que por trauma emocional, por estresse, né? Então vem a desenvolver. Mas também não tem uma causa específica ou também um tratamento. Diferentemente da psoríase, o vitiligo, o tratamento é feito em 2 etapas. Primeiro a gente faz, vamos dizer assim, a gente freia a doença, o aparecimento de novas lesões, porque às vezes o paciente chega em consultório e fala assim, a minha boca tá ficando branca ao redor e não para, cada dia que passa parece que tá aumentando, então a gente precisa primeiro frear essa doença, frear o aparecimento, para daí depois então tentar repigmentar essa lesão e fazer com que ela volte. É difícil, não é fácil, porém a gente tenta, né? O ideal é não abandonar o dermatologista, porque às vezes a pessoa acaba se conformando ali, abandona e daí ele só galopa mesmo. Mas o interessante é procurar, porque a senhora citou esse exemplo do que começa ao redor da boca, e aí você está muito no visual, as pessoas querem logo resolver. Mas existem outros que começam em outras partes do corpo, e aí a pessoa fala, não, como está numa área que eu estou sempre usando roupa, ninguém está vendo, e não se preocupe. E às vezes ela pode, dali, exatamente fluir para outros lugares, né?
Exato. O vitiligo comum é aquele que inicia nas mãos, ao redor da boca e em cima dos olhos, né, ao redor dos olhos. Porém, tem o vitiligo acral também, que a gente fala, e que acomete muito a área genital. Então, assim, às vezes eu tenho várias mulheres e pacientes que falam, eu percebi que na minha região genital começou uma mancha branca, aí a gente vai avaliar, é vitiligo. E aí a gente até inicia um tratamento, mas como é uma região que não aparece, né, e não é visual, elas acabam abandonando o tratamento aí. E depois, quando está muito evoluído, daí já não tem, né, muito o que ser feito. Algumas pessoas, quando vão falar sobre o assunto, às vezes confundem. Eu gostaria que a senhora explicasse a diferença entre o vitiligo e o albinismo, se são doenças dermatológicas totalmente distintas uma das outras. Sim, são distintas. O vitiligo, ele vem de um déficit dos melanócitos ali em locais específicos. Já o albinismo, ele é uma mutação genética, né? Então, a pessoa nasce sem pigmento totalmente porque é uma deficiência na melanina. Então, assim, são duas doenças diferentes. Ali, o albinismo vem da mutação genética, vem lá do DNA, né? Então, a pessoa vai nascer com aquilo e não vai ter a possibilidade de uma pigmentação. Ela não vai produzir mesmo e não tem jeito. Já o vitiligo são coisas que pode acontecer durante a vida, né? Tem pessoas que desenvolvem ali em certos locais, como a gente acabou de falar, e a gente tem a chance de tentar fazer uma repigmentação aí. Sim, até interessante, então daria até pra gente, se a gente for levar o pé da letra, por exemplo, dizer que o albinismo, na verdade, não é uma doença de pele, na verdade é uma doença genética, né? Exato. É uma mutação genética que vem lá do nosso DNA, então assim, você nasceu... Na verdade, a gente, assim, né, o albinismo a gente não considera uma doença em si, né? Lógico, acarreta várias outras coisas juntos, como o câncer de pele. Mas como uma característica do que como uma doença. Exato. Aí já o vitiligo a gente considera doença de pele mesmo. Que interessante, né? Pra gente entender um pouquinho mais sobre isso. Falando de doenças de peles que são virais, como catapora, sarampo, essas doenças podem ter consequências mais graves? Bom, aí é a mesma situação nossa do Covid, né? A catapora e o sarampo, hoje em dia, elas estão, assim, consideradas erradicadas. Se eu não me engano, o ano passado, acho que o ano retrasado, a gente teve alguns surtos de sarampo novamente e tal, por conta dos movimentos anti-vacinas e tal. Então, assim, aí voltou a ter as complicações. A varicela é do vírus da herpes, né? E já o sarampo vem do parvovírus. Os dois têm vacinas hoje, então não tem mais complicações graves dessas doenças. O que a gente espera que aconteça com o Covid, né? Que a vacina venha, para que a gente não tenha mais complicações graves. Então, a varicela antigamente já teve muitos casos graves, que poderia evoluir para infecções de pele grave, porque ela tem aquelas lesões na pele, né? E o sarampo poderia evoluir para pneumonias e tal, e até a morte aí, como foi que antigamente aconteceu. Mas aí com as vacinas, e os pediatras podem me corrigir se eu estiver errada, se eu não me engano, aos 9 meses e aos 15 meses é feito a tríplice viral, que entra sarampo, cachumba e rubéola, e a antivaricela, que toma a partir dos 12 meses, se eu não me engano aí. E aí é considerada, né, mais simples são doenças virais que tem que ser passado, quem contrair, porém já não tem mais a gravidade que tinha antigamente, não. Entendi. O que é eczema e como ele pode ser causado? Bom, o eczema, na verdade, a gente considera ele um sintoma, né, e não um diagnóstico. O eczema aí, ele tem várias causas, ele é uma mancha avermelhada, geralmente com uma coceira intensa ou talvez até, né, pode ser um pouco mais leve, porém vem com o surgimento de vesículas, aquelas bolhazinhas ali, até evoluir até para uma crosta, uma casca ali na região onde ela é causada. O eczema, um dos mais comuns hoje em dia, são os eczemas de contato, que a gente acaba entrando em contato com algum agente causal e aí desenvolve. E também o eczema desidrótico, que são aquelas bolinhas que acometem as mãos e os pés, também pode ser por estresse ou por contato de produtos químicos também. Então, o eczema, na verdade, ali, ele é um sintoma, né? Ele é uma afecção na pele, não sim um diagnóstico, né? Ele tem uma causa que
que desenvolve aí. E a mais comum hoje é o eczema de contato. Entendi. Nós falamos agora há pouco do vitiligo, e aí eu estava me lembrando de uma outra situação até de efeito contrário, que o vitiligo ele vai deixando manchas brancas na pele. Mas eu já vi em algumas pesquisas uma que chama névoa de Ota, né, que é aquele que deixa uma mancha azul ou uma mancha mais escura, geralmente em torno dos olhos. Esse é um problema dermatológico? Sim, é um problema dermatológico, porém, assim, tem que ser feito o acompanhamento, mas também, assim, não tem, né, vamos dizer assim, o tratamento seria cirúrgico, porém, dependendo do tamanho aí, né, geralmente não se faz, é só um tratamento que faz o acompanhamento e também a pessoa acaba nascendo com ele. E a evolução dele é muito pequena, assim, a pessoa nasce com aquele tamanho e geralmente é pouquinho que vai aumentar daquilo, né? Não quer dizer que você nasceu com uma mancha escura no rosto e daqui a pouco você vai estar com o corpo todo tomado. Sim. Então ele acaba sendo um nevo. O nevo é da família da pinta, popularmente falando, uma pinta. Então, assim, ele é diferente, né, do vitiligo em si, né? Na verdade, assim, ele pode aumentar, sim, mas muito pouco. Não quer dizer que você vai ficar escuro o corpo todo devido a ele, né? Você também falou das questões das doenças de peles virais, e a gente estava falando da questão da psoríase também, que são acometidas por questões emocionais. Tem uma também de herpes que se torna até um pouquinho mais grave, aquela herpes zoster, né? Exato. Que ela pode, sem dúvida nenhuma, levar problema com feridas graves pelo corpo das pessoas, né? A herpes zoster, na verdade, ela é um dos vírus da herpes, né? Não é a herpes simples, né? É a variável dele que é o herpes zoster. E ele acomete, na verdade, o trajeto do nervo. Por isso que, às vezes, né? Tem pessoas que têm nessa região do rosto, acomete essa região de abdômen, porque ela acomete o trajeto do nervo. Inclusive, sendo grave, se não iniciado um tratamento de imediato, porque ela pode ficar dor residual e, assim, complicações residuais aí, devido ao acometimento nerval também, né, neuralgia, essas coisas todas aí. Não é só um problema de pele, né, o herpes zoster daí acomete outras coisas juntos. Entendi. Muito bem, o que é bom, né, a gente sempre fala, né, o que é bom dura pouco. Infelizmente estamos chegando aqui ao final do nosso Saúde e Bem-Estar, né, hoje conversando um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais sobre doenças da pele, doenças dermatológicas, e a doutora Gabriela Pizzini Volpato esteve aqui com a gente, nos ajudando no programa. Mais uma vez, obrigado pela sua aceitação de estar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado de novo pelo convite, e sempre que precisar a gente está aí para trazer um pouco mais de informação, que a gente puder ajudar, está sempre à disposição. Que bom, que bacana. Quero agradecer a você que esteve com a gente pelo nosso canal no Facebook. Aproveite, curta, marque seus amigos, compartilhe o nosso programa. A você que nos acompanhou pelo nosso canal aí no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. Se você perdeu o programa, não se preocupe, vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser, e compartilhar também o nosso Saúde e Bem-Estar, que vai ficando por aqui. Nosso encontro marcado para a próxima semana, com aqui a participação de mais um convidado especial no nosso programa das nossas plataformas digitais. Um abraço e até lá.